Olá a todos vocês que acompanham o canal da Liderarte. Nós temos apresentado aqui um grupo de entrevistas com profissionais de diversas áreas, cada um deles sendo referência e tendo ampla experiência na área em que atuam. Hoje, uma entrevista especial com um amigo, engenheiro, nós vamos falar hoje sobre para que rumo que este mundo vai em relação à engenharia elétrica e as tecnologias que dão suporte para essa importante profissão que é a de engenheiro elétrico. Estou falando com Luiz Santiago, meu amigo. Ótimo dia, Luiz. Bom dia, Gessé. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui. É engraçado que antes de ser engenheiro, eu fui aquele eletricista, aí foi o técnico eletrônico, técnico eletrotécnico, tecnólogo em automação industrial, aí cheguei na engenharia e da engenharia a gente continua estudando e fazendo as especializações, né? Obrigado pela oportunidade. Que legal você falar isso. Eu não sabia. Eu pensava que você já tinha, quando alcançou a idade de vestibular, tivesse escolhido engenharia e já engenharia elétrica. E então você já teve uma formação antes da universidade dentro dessa área e a primeira formação foi eletricista. Na verdade, é que assim, eu quis fugir disso, mas não tem jeito. Exatamente pelo medo da base matemática que tinha que ter para encarar a engenharia de fato, de cara, de teste. Uhum. Então, fiz superior tecnólogo em gestão logística, tentei alguma coisa na área de informática, e aquela insatisfação, ou aquela coisa de encaixar no mercado, aquela pressão familiar também. Falei, não, pô, isso aqui é isso. E eu falei, não consegui fugir. Aí sim, depois dessas tentativas de fugir disso que me perseguia, que realmente eu acredito que seja dom, ou aquela coisa que flui natural de você mesmo, aí eu fui pro Senai, que eu sou um defensor da Senai, e ali eu conheci os princípios básicos, e fui me enquadrando, e aí fez esse processo que eu te falei. Antes dos profissionalizantes, eu te falei da formação técnica, mas realmente teve aquela coisinha de escolinha, de prateleirinha, de bancada, de Senai. Foi exatamente dessa forma. Então vamos lá. Sabe que toda profissão, existe um karma da profissão, né? Quando alguém estuda TI, estuda programação, e alguém fala assim para ele: meu amigo tá dando um problema, você pode dar uma olhadinha? Então, eu acredito que para o engenheiro elétrico, algumas pessoas ainda confundam ele com eletricista. Sim. Vamos bater um papo sobre isso? Explica para Natural. nós o que o eletricista faz e o que é a engenharia elétrica. Isso. O eletricista, ele executa a funcionalidade básica do que é a distribuição de energia hoje. Então, a energia, ela existe, ela chegou, ela está até ali, aquele ponto final de consumo, ele vai fazer a instalação de acordo com normas, né? Uhum. Claro que tem aquele velho função, sabe aquele eletricista lá na porta do boteco, alicate no bolso, a chave de fenda, sabe, ele vai fazer funcionar. Agora a gente tem que ter critérios, porque é uma área realmente perigosa. A área que a gente tem que ter conhecimento técnico e conhecimento e normas. As normas estão aí para ser aplicada e ser executada. Tem que ter o conhecimento mínimo para isso. Mas basicamente ele faz a distribuição dessa energia para o seu consumo final. Tá, vamos voltar então. Quando a gente fala de energia, existe uma questão de gerar energia, transportar energia ou conduzir energia e a distribuição. Então, pelo que eu entendi, o profissional eletricista ele cuida dessa distribuição. Por exemplo, chegou a empresa, a energia já está numa empresa ou num lar e ele vai distribuir ali nos pontos de uso. Esse é o eletricista Isso. básico. Aí você tem o eletricista de transmissão e tem o eletricista. Isso, cada função, cada função. Exato. A gente tá falando do eletricista básico, que é o mais comum que a gente conhece. Que sim, foi esse cara. E sabe aquela coisa, em casa o chuveiro tá queimando, as lâmpadas estão queimando, o disjuntor está desarmando. Então essas funções básicas exatamente. Ele é extremamente útil, mas não tem nada a ver com engenheiro elétrico. Vai. O que o engenheiro elétrico faz? Aí sim parte da parte de projeto, de dimensionamento técnico para aquele consumo final. Então, é dimensionamento do cabo, dimensionamento de uma proteção, aplicar a norma corretamente com DBS, com DI. Temos crianças em casa, tem que prestar atenção nisso. Proteção, vamos evitar, mas a gente vê acidente, os índices são enormes. É claro que nos últimos 5, 10 anos está reduzindo
forte, né? Essa queda de acidente doméstico com o uso da energia elétrica, exatamente porque teve um dimensionamento de um especialista para aquela determinada função, para que o eletricista se executa de acordo com o projeto, calculado e normativo. Perfeito. Então vamos lá. Você falou sobre essa sua fuga da profissão, talvez porque a gente é muito novo para. A gente com 17 anos é praticamente obrigado a escolher uma profissão. Eu já vi estudos, inclusive, que dizem o seguinte, que com 17 anos nós não estamos preparados para escolher uma profissão. Então é por isso que é natural que às vezes a gente tente uma carreira, aprenda um pouquinho aqui, leve um pouco para lá, e aí depois a gente se encontra numa profissão. Em alguns outros países é diferente. Nós fazemos matérias eletivas, né? Vai escolhendo matérias, e no final do curso você escolhe uma carreira para seguir. E isso aí é muito bom, porque faz com que as pessoas percam menos tempo. Mas no Brasil ainda a gente é forçado, né? Ó, escolhe uma profissão aí, escolhe uma profissão, escolhe uma carreira, escolhe agora e tem que dar certo. Tem que dar. É certo, é errado. É verdade. O que a engenharia elétrica foi para você quando você sentou na faculdade e começou a conhecer professores, conhecer colegas, falou, puxa, é isso que eu quero trabalhar com isso. O que você viu na engenharia elétrica? Como eu comecei, exatamente, eu fiz o processo a escadinha, né? Então, lá do Senai, aí eu fiz o técnico, do técnico eletrônico, então eu fui galgando, eu já sabia o que eu ia encontrar na engenharia, mas eu tinha um medo, eu falei, não, eu vou fazer isso daqui. E para fazer o que todo mundo dizia para mim vai. Exatamente porque eu não tive aquela base matemática de ensino público. A gente sabe onde a gente criou, não tinha aquela base matemática forte. Então eu apanhei, mas eu consegui. Eu fui buscar reforço, eu fui buscar amigos. Falando do relacionamento da sala de aula, foi um dos melhores relacionamentos que eu já tive, foi dentro da sala de aula. Isso serve para essa nova garotada aí, vai para a sala de aula, relacionamento, contato. Um dos maiores relacionamentos profissionais que eu tive foi conhecido dentro da faculdade. E isso galgou e se estende até hoje. Faz 10 anos que eu tô formado. Então foi 10 anos que eu tenho de relacionamento que eu trouxe dentro da sala de aula, tanto com os professores. E aquela coisa da base matemática. Uns têm um conhecimento melhor ou um pouco mais afinado. E eu tive que empurrar um pouquinho aquilo dali. Mas a gente consegue, tem que prosseguir, tem que perder esse medo e contato, relacionamento. Senta junto, ele vai te mostrar uma forma que você não conhece, de uma base de cálculo matemático. E funciona. Vamos falar então sobre o Brasil, né? Então nós, ano a ano, são liberados diversos engenheiros elétricos no Brasil para trabalhar. Eles vão lidar com um problema ou uma questão, um recurso chamado energia. Energia é o que move a profissão de vocês. Exato. Falando sobre a matriz energética do Brasil, de onde vem a nossa energia? Como que a energia ela é gerida ou transformada ou encontrada no Brasil? Quando a gente vai falar nesse tema, é importante a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo que energia, ela são várias formas. Se a gente falar de energia que propulsiona o país hoje, claro, a gente vai falar propulsão, deslocamento. Ainda é o fóssil, é o diesel, é o combustível. Essas energias de fontes não renováveis. Exato. É o que é, sim, hoje o maior consumo do Brasil, inclusive mundial. Agora, a gente falar de energia elétrica, o Brasil é referência mundial. Muitos engenheiros, técnicos e especialistas, grandes congressos, usam o Brasil como uma referência. Isso é fantástico, eu me orgulho disso, de estar aqui hoje vivenciando isso. E a tendência é claro que é melhorar, mas a nossa energia elétrica, ela é 80% renovável. Somos referência mundial, temos que nos orgulhar muito que é a hidrelétrica. E migrando cada vez mais, claro que o consumo está aumentando, para a energia eólica, e algo que eu acredito fiel e forte é a energia solar. É tendência para o consumo unificado, como em grandes metrópoles ou em grandes espaços, a energia elétrica começa a tirar um pouco desse consumo de hidrelétrica e você ser autossustentável. É fantástico. Muito bem, você colocou uma informação aqui que para mim foi muito nova
Eu fico feliz também, tão orgulhoso quanto, de entender que quando a gente fala de energia elétrica, o Brasil seja uma importante referência aí no cenário global. Bom, então só para quem estiver assistindo e não tiver esse conhecimento mais profundo, a gente pode dizer que a energia ela pode ser dividida em duas grandes partes. Uma delas é a energia de fontes não renováveis, que seria o petróleo, o gás, Exato. a energia nuclear, tá nesse caminho também, que é o urânio. A gente pode falar um pouco sobre isso. Sim, pode. E a energia renovável, que seria a hidrelétrica, a eólica, a solar, e tem uma biomassa também, é isso? Temos hoje a fabricação, né? Que é a transformação dessa energia biomassa mecânica em energia elétrica. Hoje, o consumo chega de 3% hoje apenas no Brasil. Baixo. É baixo. Exatamente porque isso também a tendência é zerar pela emissão que ela realmente transforma. Então essa biomassa, ela é agressora ao ambiente. Sim, Ah, tá. Então, sim. agora, quando a gente fala de energia hidrelétricas, né? A energia hidrelétrica que é, talvez porque o Brasil, ela tem uma rede de rios que seja uma das maiores do planeta. Temos aqui o rio de maior volume de águas do Sim. planeta, que é o Rio Amazonas. Talvez por isso o Brasil seja essa referência, ou você atribui alguma outra? Não, é fato, lá atrás, né? Vamos olhar para a história lá atrás. A energia ela é transformada, né? Nada se cria, tudo se gera. Isso é fantástico. Exato. Então lá atrás pensou, putz, o que eu posso transformar em energia? O que nós temos de mais abundante? O que você acabou de citar, água. Então, ele represou essa água, soltou, gera turbina que gera energia. O outro cara lá atrás pensou, o que nós temos aqui hoje também que eu posso transformar? O cara pensou, pô, venta pra caramba, né? Região Nordeste, né? A prainha no Ceará, exemplo, modelo, também internacional, do que gera uma energia mecânica que já existe numa energia elétrica. Ar, então aquelas hélices gigantescas, que eu acho que tendência que deveria ter mais investimento. Outra pessoa olhou lá pra trás e falou assim, uma energiazinha que bate o sol, que transforma essa energia, e agora está sendo armazenada, né, que é o sistema off-grid, que é por baterias estacionárias fantásticas, que poderia falar isso por horas, gera energia também, e gera o resultado que a energia elétrica no seu consumo final. Então tudo se gera. Exatamente, o que nós temos de abundância hoje, 80% da nossa energia hoje é hidrelétrica. Uau! Então, o Brasil é abençoado por Deus, porque tanta água, tanto vento sol. e tanto sol, né? Tanta terra, quer dizer, é energia que não acaba mais. Sim. É por isso o nome energias de fontes renováveis. Tá. Eu só fico pensando na questão da hidroelétrica ou hidrelétrica, que os rios chamados rios de planalto, é isso? Exato. Que são aqueles rios que eles têm como se fossem degraus, podemos colocar isso? Sim. E aí isso favorece a força de água ser maior para gerar essa energia. Exato. Na prática, como que isso acontece? A gente represa, é isso? Exato, E- exato. Tem essa necessidade. Inclusive, no momento que a gente está passando agora com essas fortes chuvas, essas comportas estão trabalhando completamente abertas e mesmo assim os níveis estão altos e estamos pagando o mesmo valor. Que fique bem claro, acho que a gente poderia chamar a atenção das autoridades para que nos ajude, né, a reduzir esse consumo, essas bandeiras que eles chamam, né? Sim, apesar de ser renovável, tem impacto ambiental. Inclusive na China agora estão fabricando uma usina lá e está tendo uma certa questionamento, exatamente como a gente teve aqui A gente teve. a última agora foi esqueci. Também esqueci. Tudo bem, eu vou lembrar. Órgãos internacionais, falando porque assim, exatamente o acúmulo dessa água, ela acaba realmente invadindo algumas partes ali de área verde, de área de animais, e essa água começa a avançar, a mais que tenha canalização, e aí sim você criar o fluxo da água para que ela realmente gere as turbinas. Há um impacto, mas eu, como engenheiro e sabendo da necessidade extrema que nós temos hoje de energia, que é um mal necessário, desde que seja realmente planejado, né? Os órgãos que vêm de fora podem pensar que, poxa vida, por que não fazer um outro tipo de energia? Tá, mas qual? A nuclear, por exemplo.
não é renovável e o lixo dela é extremamente agressivo, né? Eu acho que temos uma outra forma. É fantástico? É fantástico. A Europa é exemplo disso, que quase 80% da energia, que é o contrário da nossa, não é renovável, mas eles geram energia nuclear pela fusão. Agora, o lixo que isso gera e o risco que está correndo, eu acredito que isso já foi carro-chefe de tentativa de... né? E sem falar no custo também. Acho que nós temos outras formas, pelo menos aqui no Brasil. A gente falar em mares, se a gente falar de ar, se a gente falar de sol. Eu acho E- que o nuclear eu vou deixar. Então, e qual que você acha então que seja a tendência no Brasil? A eólica, ela tomar mais robustez, a energia Vai solar. investimento, sim. E a eólica solar, eu acho que é a tendência. Eu acho que eu, como engenheiro, posso falar com propriedade. Pode ser que tenha alguns questionamentos, porque cada um defende a sua tese, mas a eólica e a solar é o que a gente vai ter como futuro, na minha opinião. E a gente ouve muito as empresas seguindo um caminho sobre o ESG, né? Exato. As questões ambientais, sociais, esses impactos. Eu acredito que essa energia eólica seja talvez a mais limpa Sim, que a gente possa imaginar. sim. E a solar não é mais um assunto tão incomum. A gente já começa a ver até casas sendo abastecidas por energia solar. Altos. Isso, e as placas solares estão ficando cada vez mais baratas e Exatamente. acessíveis. Como que você acha que isso pode impactar para a gente? Quem está assistindo isso agora e está ouvindo falar sobre energia solar, isso está perto da gente, isso está longe? Como é que tá? É engraçado que a gente, essa fase que a gente está vivendo, né? Esse momento de transição é fantástico. Porque lá atrás a gente tinha hidrelétrico e eu ouvia falar da energia solar, ouvia falar da hidrelétrica. A gente está vivendo realmente essa transição, isso é fantástico. E se a gente começar a anotar e guardar, é a história que a gente está vivendo. A solar é realmente a tendência futura. Entre a eólica e a solar que eu falei, acho que em primeiro lugar eu ficaria com a energia solar, exatamente porque você gera a sua própria energia de consumo. Então, por exemplo, na sua residência ou na sua empresa, você sabe o seu consumo. Você vai contratar um engenheiro, um técnico especializado em energia solar, ele vai fazer o seu cálculo de consumo e ele vai te ofertar aquilo dali. O legal é que ele vai te ofertar aquela instalação para o seu consumo, até com um pouquinho mais de margem de crescimento. Pode ser que você ponha ou uma máquina a mais na sua indústria, na sua empresa. Ele vai te ofertar isso daqui. E o legal é que todo e qualquer profissional da área, ele vai fazer o confronto, que é o retorno do seu investimento. O consumo de energia hoje seu, você paga isso daqui. Se você me contratar esse trabalho, você vai gastar isso daqui, que ao longo do tempo, o seu retorno vai ser X. E com esse dado na mão, vai te deixar mais confortável. Falar, olha, eu vou deixar de pagar energia elétrica, ou pelo menos pagar uma taxa mínima para que você tenha ali um backup de energia da concessionária, e vou investir nisso daqui. Você consegue investir nisso também a longo prazo. Então você está se pagando. E até quando você terminar de pagar aquela usina, a sua energia, 10, 20 anos, sem problema nenhum. Você acha que no futuro essa tendência se consolida através de leis que vão ser criadas, ou de investimento, ou da própria pessoa que vai fazer uma conta na ponta do lápis e vai perceber? Excelente pergunta. Infelizmente, com o alto crescimento que está tendo agora na criação de micro-usinas de energia solar, os órgãos já perceberam que realmente está caindo a receita. Exatamente porque eu estou gerando a minha própria energia. Eu comprei uma plaquinha lá, estou gerando a minha energia, estou deixando de consumir, estou deixando de pagar. Mexendo na lei. Você vai ter que pagar pelo seu consumo. Não posso citar aqui agora com tanta propriedade as leis, mas eu li recentemente uma matéria séria de que sim, órgãos públicos já estão querendo interferir e taxar a sua micro usina de energia. Veja bem, né? Precisamos chegar lá. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de preservação do planeta, de bem que a gente faz para o ambiente. Somos exemplo e um modelo de energia e o outro a gente está contra. Já- A gente vai chegar. Então, e quando eu pensei em leis, eu pensei o contrário. Leis que fossem a obrigar a gente a consumir energia limpa. Mas, pelo jeito, a lei Tá tá vindo visando como você vai pagar isso, né? Exato. Pegar uma energia grátis, Exato. quase 30 Eu posso buscar qual que é o projeto de lei, tá bem avançado, inclusive, exatamente para taxar isso. Olha só. Posso te apresentar depois, sim. Luiz, e aí você, formado em engenharia, você montou um negócio. Fala pra gente sobre o seu negócio, da sua empresa.
E o que você faz? É engraçado, porque exatamente desde muito novo eu venho nesse ramo de atividade, né? Meus pais são comerciantes, então eu comecei no comércio. Então eu já carrego isso de vender, de ter isso comigo, né? Aí eu precisei vender o meu próprio serviço, né? A minha própria mão de obra. Então eu comecei exatamente como eletricista. E entrei na indústria, e na indústria comecei a trabalhar na manutenção. E da manutenção aquilo me mostrou um caminho fantástico. Trabalhei 5 anos no metrô de São Paulo, que foi mais uma... Nossa! Foi de verdade um berço ali, né? Ali onde eu realmente descobri o que que é uma automação, o uso da energia com... Poxa, você transportar milhões de pessoas é um negócio animal, e escadas, e elevadores, e tudo que aquilo funciona, né? Então, ali você tem todo o cenário, a receita do bolo, né? Ó, segurança, Exato. normas, a tecnologia, tudo ali aplicado, E soluções e problemas diariamente. Exatamente. Problema e solução. E tem que ser imediato, né? É imediatista. Quebrou, você tem que resolver exatamente porque o fluxo de pessoas é muito grande. Isso me mostrou uma janela gigantesca. Então, na saída do metrô, eu abri minha primeira empresa. Que foi exatamente... Eu vi que tinha muita necessidade no metrô, muita necessidade, e coisa que você não encontrava fácil, cara. Então, dentro do metrô de São Paulo hoje, ele é uma faculdade. Você tem que aprender, produzir, instalar e fazer acontecer. A minha primeira empresa foi com confecção de máquina e dispositivos. Particular ou que você não encontra numa prateleira. Então, a tua necessidade, eu tinha um sócio que é um engenheiro mecânico, e ali a gente desenvolvia aquela solução dedicada para aquilo que você não encontra. A gente produzia, fabricava, entregava. Tem bons cases até hoje. Mas abrir mão exatamente com a primeira crise que deu, a gente declinou, né? Ele prosseguiu, inclusive, está até hoje com produção de máquina dedicada, mas eu consegui um outro ramo, que foi a parte de projeto e levantamento quantitativo. É um déficit que tem no mercado, eu falo para os engenheiros que estão começando. A parte de orçamento, a parte de precificação, de quantificação. Isso não tem, você tem muito engenheiro de obra, você tem muito engenheiro pronto. Mas agora você pegar aquele projeto, quantificar, precificar, comprar as coisas certas no lugar certo, isso a gente está falando de grana, isso é dinheiro. Eu sou muito procurado exatamente para esse tipo de Sim. Então hoje a sua empresa ela é focada em projetos. gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto. Você assume uma obra de alguém, por exemplo, Exato. você construir um projeto e gerenciar ele. Isso inclui dimensionar matéria-prima, dimensionar mão de obra, Exato. distribuir essas tarefas e você controla, faz Exatamente, exatamente isso. Resumidamente, é isso. É quantificar, é precificar isso, é ajudar no setor compra. Acho que saber comprar é fundamental. Eu acho que é a chave do negócio. É saber comprar, né? Você faz 3 orçamentos e compra no mais barato. Olha, calma, cuidado. Não é bem por aí. Acho que a coisa, isso já ficou um pouquinho lá para trás. Tem essa coisa aqui que a gente está fazendo agora, sentar e conversar. A gente está falando de valor agregado em um projeto de alguns milhões. Eu acho que vale descontar, vale não contar só 3 e comprar com o primeiro. Então eu entro nessa jogada. Eu acho que contato e relacionamento é tudo. A gente tem que ter os melhores fornecedores, e tem que ter os melhores instaladores, e tem que ter uma rede, né, de parcerias bem engajada no mesmo propósito. Porque senão fica difícil. Fica muito difícil e você não vê margem no final do seu projeto. As pessoas me procuram hoje exatamente para execução e conclusão do seu projeto. Perfeito. E quem quiser te contratar, te encontra tem um contato, tem o nome da empresa, tem o seu telefone. Santiago Engenharia, vai no Google lá. Santiago Engenharia, Santiago vai encontrar você. vai encontrar eu e alguns parceiros. Perfeito, ótimo. Uma rede, né? Que é para onde o mundo caminha. Eu também acredito muito nisso e eu trabalho exatamente desse jeito. Construir uma rede de relacionamentos, onde aquilo que eu não consigo fazer, eu consigo indicar alguém que Exato. consiga. É como se a gente, de certa forma, homologasse aí uma série de profissionais. Exato. E a gente é homologado por eles e vira uma cadeia de indicações, uma parceria, faz a coisa funcionar. Exatamente. E assim, com a experiência que a gente tem hoje, não é mais uma aventura. Eu vou te indicar aquela pessoa. Não. Qualificado. É qualificado. Exatamente. Se eu, pelo menos, algumas frustrações que a gente carregou lá atrás, se eu vou te passar um contato profissional, é porque realmente é profissional. Sabe aquela coisa de aventura, de vai que dá certo. Não. Realmente é engajado, tá dentro da minha matriz de atividades, que é exatamente essas pessoas que estão encaixadas. Então,
Se você quiser a programação de um microcontrolador, eu sei como que funciona, mas eu tenho essa pessoa engajada. Se você quiser segurança do trabalho, eu tenho essa pessoa que trabalha, que está dentro da minha matriz de atividade e ela está engajada. Eu quero fazer a programação de um circuito microprocessado. Então, eu tenho uma pessoa que está engajada, está dentro da minha matriz, a gente já conversou, a gente está alinhado financeiramente para isso e a gente prossegue. Então, realmente essa raiz, né? Nessa Perfeito. versão que a gente trabalha. Compreendi. Vamos falar um pouco sobre automação. Você falou agora há pouco sobre isso, né? O que é automação, para quem está ouvindo a gente e não tem a menor ideia do que seja, e qual é o caminho da automação no Brasil? É engraçado também que mais uma vez a gente está vivendo essa transição, né? Vivendo porque lá atrás também teve os avanços, mas isso era um pouco mais demorado, né? A gente for para parar pra pensar na partida de motores, onde era aquele monte de contatora, bater aquele consumo de energia gigantesco para fazer o motor funcionar. E aí do nada a gente começa a ver aqueles software start, que aí os capacitores ajudam esse consumo e partiram o motor. E aí do nada os inversores de frequência, eu presenciei isso muito na indústria, que foi o meu primeiro trabalho, foi dessa transição de placa de variador, de motor, de controle de partida para esses inversores de frequência, onde você controla a frequência, torque. Cara, fantástico, eu vivi isso, estou vivendo isso, sou parte disso. Eu falo com brilho nos olhos exatamente porque eu gosto, e eu vivi isso, estou vivendo. E a tendência realmente é melhorar, baixar o consumo de energia e a efetividade no final do trabalho. A qualidade que você tem. Isso é O que a gente chama de otimização. exato. E a automação, né? Ela envolve aí também, onde você viu um painel gigantesco lá para funcionar uma prensa. Hoje você vê o seu celular fazendo a mesma prensa funcionar com efetivamente até maior. E ela também está engajada no nosso dia a dia, né? Uma transferência bancária que você faz no seu celular. Cara, a automação, ela tá aí. E essa automação, na verdade, seria o quê? Aplicar tecnologia para reproduzir alguma coisa? Para melhorar o seu processo e te melhorar o resultado final. Então, a automação, além da gente, quando a gente imagina automação industrial, né? O sistema de leitores, de coletores, Exatamente. fazer aquele movimento repetitivo com a segurança até maior do que se tivesse um conferente humano, Exato. por causa de fadiga, por causa de movimento repetitivo. Exato. A máquina faz isso para você. Falando no processo industrial, também falo com propriedade, que também atuo nessa área. Eu atuei um pouco mais, agora um pouco menos, mas foi o meu carro-chefe lá atrás. E eu sou um defensorzaço dos microcontrolados e microprocessados. Uhum. Talvez vá vir um questionamento aí, pode fazer os comentários tranquilamente. Eu sou um defensorzaço das microplacas. Árduo, acho que eu poderia criar uma tese aqui. Eu tenho um projeto hoje instalado, inclusive em gráficas aqui em Cotia. Inclusive, eu até ligo lá hoje. Não trabalho mais com isso. Mas eu ligo, cara, como é que tá aí? Cara, tá funcionando perfeitamente. Hoje nós temos umas plaquinhas microprocessadas, microcontroladas, que nós chamamos de Arduino. Tem outros. Não tô ganhando nada, não tô fazendo propaganda, mas tem a Robocore, que é uma empresa nacional que fabricaram a própria placa deles. Inclusive essa que tá funcionando lá. Fantástico o trabalho deles, fantástico. Tem as plaquinhas de Raspberry. Cara, é fantástico. Ela é minúscula e ela é expansiva. Onde eu quero chegar? No processo industrial hoje, nacional, você vai comprar um sistema controlador lógico programável, um Siemens, Step7, Howell. Então, cara, é muito, mas muito caro. Eu sou um defensorzaço. Pra quê? Cara, vamos reduzir custo e o resultado vai ser o mesmo. Eu sou prova real de que no processo industrial, você pegar uma plaquinha dessa, que eles falam que é para estudo, essa é a minha tese. Tiro que isso é de estudo. Está mais provado e comprovado de que o sistema microcontrolado, fabricado, dedicado, ele funciona, cara. Desde que ele tem o encapsulamento correto, proteção das suas saídas digitais e entradas digitais, para que te mostre o resultado final em SCADA, que a gente chama, ou IHM, que é a interface homem-máquina. Enfim, ela realmente aplicada, cara, vai te dar uma produção igual você vai comprar um CLP de 70, 100 mil reais. Cara, procura um profissional qualificado, posso fazer algumas indicações aqui, que vai fazer o seu processo fabril. Cara, é de verdade. Eu fui agora, recentemente, num congresso, onde tinha alguns representantes da Siemens, Step7, eu levantei essa questão. Cara, veio um monte de porrada. Cara, eu tô de peito aberto, vamos conversar, vamos lá.
vamos lá, por que R$100 mil no CLP, sendo que eu posso fazer um microcontrolado, microprocessado dedicado para você, com a mesma garantia? Me desculpa, o processo fabril é quente, é frio, é calor? Cara, eu consigo. Então, eu acredito que... Falta marketing. eu acredito quando a gente vai falar sobre indústria, numa palavra chamada requisito, certo? Então é o seguinte, se aquela situação requisita A, e eu coloco AB por vaidade, eu extrapolei no atendimento desse requisito. Eu acredito que a gente tem que ser enxuto, preciso, direto, simples. Então, se nessa situação um Controlado e microprocessado, eu ia falar invertido, ia falar processado e controlado. Se ele atende, por que não? Por que não? Tem um filme famoso, o pessoal de engenharia assistiu muito, chamado A Meta. Você deve ter assistido esse filme. Eu li esse livro. Então, Acho que é meu livro de prateleira. Incrível. Então, quando ele chega num ponto que tem um gargalo, tinha uma maquininha obsoleta lá, ele falou, por que não coloca? Porque ela está obsoleta. Não. Mas será que ela não serve para cobrir esse gargalo aqui? Então, a solução simples, direta e enxuta, né? Ou em tempos que a gente fala sobre indústria enxuta ou startup enxuta, vamos enxugar aqui também. Faz sentido para mim E assim, comunicar. você hoje fazer o seu processo fabril, vamos produzir alguma coisa que eu acho que... Vamos produzir. Você vai na China hoje, cara, o processo fabril dos caras Meu, é fundão de quintal e o negócio chega para você com certa qualidade. Acho que com a ligação do i5S, foi chegando, hoje a gente tem aquela coisa que você comprava no Paraguai, que, quebrou só de você abrir a caixa. Pô, não, isso já... Isso assim era o Japão, né? O Japão? Antigamente, quando você comprava uma coisa do Japão, a gente falava, do Japão, não funciona. Exato. Olha a qualidade realmente onde a gente chegou. E a China também está chegando nesse processo. Mas por quê? Porque muitos falam, porque a mão de obra é escrava. Não, cara, você não precisa ganhar dinheiro para sobreviver e se propor aquilo a fazer. É o processo fabril. Se você vê, eu vi alguns processos, não fui lá, mas eu vi alguns processos de fabricação pelo YouTube mesmo, pessoas, sabe, dando uma volta lá na fábrica. Cara, é um processo completamente chulo. É realmente agressivo, mas é muito simples. A gente não precisa ter aquela coisa largada que a gente vê de verdade. É fato, que pode pesquisar aqui 5 vídeos que você pesquisar, aumente sem segurança nenhuma. Que pode colocar o nosso processo. É o que você falou. Por que eu preciso A e B? Vamos fazer um negócio com segurança, simples, funcionar. Tenho cases, posso te apresentar aqui uns 5 projetos de máquina que eu fiz a baixo custo que está funcionando até hoje. Eu sou, cara, assino embaixo, com toda a responsabilidade de cara e peito aberto, limpo, de que o simples funciona, sabe? Você não precisa ser uma Volkswagen, você não precisa ser... Você tem que ter qualidade e segurança no seu... Sim, até tem uma frase que eles dizem o seguinte, o pior inimigo do bom é o melhor, né? Então as pessoas ficam fantasiando, entram em devaneios, querendo construir projetos faraônicos, manias de grandeza, e aí não sai do 0 a 1 para dar aquele primeiro passo e fazer alguma coisa. E aí chega alguém, um empreendedor, e faz uma coisa simples que vai funcionar. Lembro de uma história aqui, só pra gente... Você vai falando coisas e minha mente vai borbulhando aqui, vai fervilhando. Uma história de uma indústria que estava com um problema de perdas ou de caixas indo vazias para os clientes, por exemplo. E alguém fez um cálculo, comprou uma máquina lá, custou milhões de reais. E aí os funcionários não conseguiam usar, mas parou de dar defeito. E aí eles foram investigar o que tinha acontecido. Alguém tinha colocado um ventilador na esteira e estava espirrando para fora da esteira as caixas vazias. E o ventilador fizeram uma vaquinha lá, pagaram R$50. Aí qual solução foi a melhor? Então, para nós aqui, vamos falar sobre retorno de investimento, né? Em retorno de investimento, o ventilador foi a melhor solução do mundo. Para aquele processo. Para aquele processo. E a máquina de milhões ficou parada lá. Bom, então é isso. Vamos falar sobre engenharia novamente, porque você usou tantos termos técnicos agora que para você soam tão familiares. Para mim, alguns são, outros não. Eu confesso que a gente que não é da área fica um pouco assim, se sentindo um peixe fora d'água. Você acha que isso assusta as pessoas na hora de escolher uma carreira de engenharia? E o que você diria para essa molecada que
tem medo de engenharia. É importante exatamente porque, assim, a gente tá também numa geração de que é tudo fácil, né? A informação é muito fácil, se forma engenharia EAD, engenharia de 3 anos, já tô vendo aí, e como eu falei da minha formação, eu cheguei até o tecnólogo em automação industrial e eu poderia ali estar estudando apenas mais os 3 anos, que é, né, a especialização. Falei, não, eu vou fazer os 5 anos, eu vou rever essa matéria de novo. E eu fui lá de peito e cara aberta, eu paguei por isso, tava no momento, eu e a minha esposa, eu falei, não, eu vou lá, vou fazer os 5 anos. E como eu disse agora, eu não tive aquela base matemática fundamentada exatamente para aquilo. Mas eu comecei a fazer a engenharia. E quando você chega lá, é um mundo completamente diferente. Mas tira esse medo. Tem interesse, cara? Faz o técnico primeiro. Faz o tecnólogo. Começa aos pouquinhos. A base de cálculo é menor, sabe? É bem tranquilo. Mas faça. E quando chegar na engenharia, não vai de aventureiro. Procura o Kumon, sabe? Escolas técnicas e profissionais que dedicam aquele cálculo para você, que vai te dar uma base um pouco melhor. E é bem baratinho, 1 horinha por dia. E eu passei bem, Então, apesar do medo. porque às vezes essa rejeição, esse trauma, esse medo que algumas pessoas têm de matemática, alguns têm o mesmo trauma em relação a idiomas, outros têm o mesmo trauma em relação a esportes, alguns têm o mesmo trauma em relação a falar em público. Então, cada pessoa é diferente. Mas, na verdade, muitas dessas coisas, elas se abrem, se tornam mais simples quando você tem um método correto. Exato. Você estou aí com o Kumon, né? Também não ganhamos nenhum dinheiro do Kumon. É verdade. Desculpe, se eu... Mas não tem problema. Até se o Kumon quiser mandar dinheiro pra gente, vai ser bem Fantástico. Igual a gente falou da Robocore, igual a gente falou de algumas... Isso, Apple. Vamos falar. Então vamos lá, gente. Quando a gente tem um método correto, a gente acaba assimilando melhor e pegando gosto. Então hoje a gente sabe que existem diversas metodologias e que talvez a minha rejeição é porque eu não tive contato com um método que me ajudou. Então, essa crença limitante, eu acredito que as pessoas possam questioná-las quando descobrir um método. Ponto. Exato. Mas você está aqui para dizer que é o seguinte, olha, fui lá, na sua autoavaliação, talvez você não tivesse aquela base necessária, e você foi atrás e você conseguiu fazer uma rede de pessoas que também te ajudaram a enxergar algumas coisas, e você está aí, um engenheiro, 10 anos de formação, com a sua própria empresa, trabalhando grandes parcerias e falando hoje para nós sobre isso. Fantástico. Acho que isso é muito, muito, muito legal, muito fantástico. E eu queria tocar num assunto aí que tem mexido com o nosso imaginário. Em 2003, uma empresinha aí, pequenininha, lá da Califórnia, chamada Tesla, começou a falar para o mundo aí que ia colocar carro elétrico na rua, né? E de lá para cá, o mundo mudou. Temos já carros híbridos acessíveis, carros elétricos acessíveis. Quando eu viajo, eu vejo nos estacionamentos dos hotéis lugares para serem carregados os carros elétricos. Então, não é uma realidade tão distante. O que é o carro elétrico? Esse tema me machuca. Como me machuca? Eu vou te explicar o porquê eu recebo isso como um tapa muito forte na cara. Se a gente olhar para trás na historinha, talvez você lembre, ou até saiba da história, mas eu só vou jogar aqui agora na mesa. Amaral Gurgel foi um dos propulsores do carro elétrico no Brasil. Genial. Um gênio que não foi reconhecido. Infelizmente, foi o que a gente acabou de falar agora lá atrás, de leis que não proporcionam, que não ajudam, o incentivo fiscal, o público, não sei como isso funciona, mas, cara, isso é uma frustração que nós brasileiros vamos carregar e eu tô levando isso aqui agora para que muita gente assista. E éramos para ser o país do carro elétrico, era pra gente estar à frente do nosso tempo há uns 30 anos. E, infelizmente, o governo e as outras empresas engoliram um cara que deu uma entrevista, inclusive recente, poderia até colocar à disposição de todos, onde o Silvio Santos entrevista ele fala que realmente a tendência do mercado e o futuro é o carro elétrico, exatamente pela baixa emissão. E o cara, depois de 2 anos dessa entrevista, ele fechou a empresa. Cara, não teve incentivo nenhum. Eu era criança, eu lembro dessa entrevista, porque a gente assistia, não tinha TV fechada, a TV era aberta, você assistia
ou era Globo ou SBT, e à noite era o Silvio Santos, acho que à tarde se assistia o Faustão e à noite o Silvio Santos, né? Só mudava de canal. Verdade. Então, acho que o Brasil inteiro viu essa entrevista na época de um cara extremamente visionário, vanguarda. Um carro dele motorista. chamado Itaipu. Então, olha só o nome do carro. E aí agora, em 2003, o cara com a mesma ideia, com a mesma... ganhou o mundo. Do mundo. Então, há 20 anos, pelo menos se fala desse assunto de uma maneira mais dirigida e pública. O que é o carro elétrico na sua visão? Ele tem a ver com aquela questão da energia limpa? É uma tendência do futuro? Ele é melhor que o carro a combustão? Há seus prós e contras. Eu sou super a favor. Eu acho também que realmente é tendência. Mesmo que a gente era para ser propulsor, idealista desse projeto todo, hoje era pra gente ter dominado o mundo nesse quesito. O carro elétrico, ele realmente é a tendência. Eu sou um defensorzaço, eu sou suspeito em falar. Sabe quando você vai lá naquela empresa, naquela indústria, que você vê aquele motorzinho verdinho, batido, surrado, mas ele tá lá funcionando? Sim. E você vê um motor a combustão surrado, batido, parado. O motor elétrico ele já deveria ser propulsor de energia de locomoção veicular há muito tempo. Muito tempo. Eu de criança, de fazer aquele carrinho de rolemão, eu colocaria um motorzinho ali, meu carro tinha seta. E eu vejo hoje isso um pouco, sabe, estamos atrasados, cara. Isso já deveria ter acontecido. Isso já deveria estar. O carro elétrico já deveria ser o maior consumo hoje. Né, o maior usual, um preço mais acessível. Tem um fator importante que a gente precisa colocar aqui agora em jogo, é o descarte das baterias. O carregamento dela, a energia da sua casa que vai carregar o seu carro em 30 minutos, como muitos vendem. E assim, eu sou super adepto, eu super compraria um carro elétrico hoje, mas tem alguns fatores, que é o carregamento dele. Na sua casa você vai demorar umas 5 horas para você ter essa carga de 5 minutos que eles falam que você pode carregar e ter 300 km de autonomia. Tem os pontos certos, ideal para isso, onde são os seus reatores que conseguem dar a carga necessária para essa bateria realmente dar esse consumo. Mas acredito que daqui uns 20 anos, por exemplo, agora na Alemanha, parece que não se fabrica mais carro a combustão. A Alemanha parece que já só se fabrica carros, salvo engano, híbridos ou elétricos mesmo. Já é lei na Alemanha. Ou para que nos próximos 20 anos não se faça mais isso. No Brasil, a tecnologia talvez demore um pouco para chegar, mas está demorando cada vez menos. Exato. Talvez no futuro os projetos de uma casa comum irão contemplar uma estação de carregamento do carro lá na garagem. Não que isso não é possível, porque assim, você vai comprar o seu carro elétrico e você vai comprar no pacote o seu carregador. A gente está falando de um valor bem agregado, é claro, dependendo da carga que o seu carro tem de consumo e de uso. O carro mais barato hoje que nós temos no Brasil, se você for comprar um carregador rápido para colocar na sua casa, está falando em torno de 7 até 10 mil reais. Então, além de pagar o carro, você tem que comprar o carregador dele. Então já está acessível. Sim. Esse valor 7, 10 mil reais, o brasileiro que vai comprar um carro zero, para eles, hoje o carro zero no Brasil não é menos de 100 mil reais. Falando do carro mais barato hoje no Brasil, sim. Sim, é claro que quanto maior esse valor, o seu é proporcional ao seu consumo e o seu carregamento de baterias. Mas é a tendência, e a manutenção é baixíssima, né, cara? Você não tem manutenção. O motorzinho velho lá na fábrica, batidinho, ele tá lá funcionando até hoje. O que você fez nele? Nada, energia. Então, o que você... Hoje a tendência do carro elétrico é futuro, e acho que a gente tá atrasado. Vamos falar um pouco sobre nanotecnologia, já caminhando para o final do nosso papo. Também a nanotecnologia era um conceito que não era chamado assim, mas que começou, salvo engano, nos Estados Unidos final da década de 50 para 60, e foi no Japão em que usou-se o termo nanotecnologia. Exato. E que esse termo se popularizou. O que é a nanotecnologia? Cara, você pega 1 metro, divide ele por 1 bilhão. Uau! E você trabalha nele. Então, estamos lá. Estamos lá e isso já é uma realidade. É assustador falar nisso. E eu também falo com brilho nos olhos, porque a gente tá vivendo isso. Talvez a gente não viva para ver ele de fato 100% em tudo. Mas esse crescimento, ele já existe. É fantástico a gente saber que a nanotecnologia na área da saúde é um marco. Na parte da robótica é um marco. A gente tá falando de... Você pega um fio de cabelo, divide ele por 100 e ali tem um robô. É animal falar nisso, né? É assustador, inclusive, também.
que você pode soltar uma partícula e esse robô, dentro dessa micropartícula, micro não, né? Nano, desculpe. Ele pode atuar na sua célula de DNA. Pessoa que não anda, ele pode atuar ali. Uma pessoa com células cancerígenas, esse nanorobô, ele pode ir lá e atuar, soltar remédio lá dentro. Cara, é fantástico. Pode falar horas e horas daqui do que realmente você é capaz de você produzir esse copo aqui com a mesma dureza, com o mesmo formato, fazer ele em 1 minuto exatamente por vários robôs tentando formar ele ali, como a gente no filme. Eu ia chamar isso. Então, eu ia chamar esse assunto de filmes, porque o filme, geralmente, ele é baseado em alguma pesquisa científica. Alguém pega um estudo bem avançado e fala, vamos colocar isso no filme. Por exemplo, Vingadores. Exato. O Homem de Ferro, ele é nanotecnologia. Exato. E se forma, isso é verdade, cara. Eles se formam ali são os micro-robôs montando aquilo que é exatamente programado. Agora no cinema, tá lançando o Homem-Formiga. Também nanotecnologia, né? Então a gente fica vendo essas coisas e tentando ver o que disso vai ser aplicado no nosso mundo. É verdade. Aí você falou bem sobre a questão da medicina, que é uma coisa que a gente já contempla em alguns casos, né? O uso de nanotecnologia para exames e até, eu fico pensando assim... Córnea, né? Você vê, há casos de sucesso. É claro que ainda é muito caro, mas ela já existe. Que é a operação de córnea por nanotecnologia. O robô, ele acessa a sua córnea. Isso, fantástico. E ele é removido e ele fez o trabalho dele. É um robô mais fino que o fio de cabelo, trabalhando em algumas situações. Sim. Isso é loucura. É loucura. Estamos vivendo isso. É real. E essa nanotecnologia, você acredita que ela está ficando acessível em alguns pontos? A impressora 3D, por exemplo, ela é nanotecnologia? Depende. Há casos que realmente é aplicado a nanotecnologia nela. Há casos de impressora 3D que realmente ela é feita apenas por microprocessado e realmente por software. Mas é uma tendência, sim, de que a impressora 3D faça, sim, e produza nanorobôs, nanotecnologia. Sim, é uma realidade. Isso existe projetos. Confesso que a gente está bem longe de ver isso se concretizar. Exatamente por questões de materiais ainda, de como que realmente isso vai acontecer. Eu sou a favor, mas eu acho que enxergo isso um pouco mais distante, mas é uma realidade. Sim, mas hoje também o mundo ele está bastante mudado. Por exemplo, nós quando éramos garotos não ouvimos falar de bilionários, né? Então hoje, daqui a pouco, é um Mike Zuckerberg, é um Bill Gates, é um Larry Page, é um Elon Musk, que pensa assim, vou investir nesse, né? Eles colocam de uma cara 100 bilhões de dólares e o projeto parece que engalopa. Teve celular. O celular na nossa época existia, mas era muito caro pra gente ter uma. Jamais pensou aí. Passou pela cabeça, vou ter um celular. Hoje é acessível. É o caso do carro elétrico, é o caso da nanotecnologia. Ó, ela tá aí, ela tá batendo na porta, tá acontecendo e é uma realidade. Bom, Luiz, foi um papo muito gostoso. Talvez a gente pudesse terminar com você falando sobre quais são as áreas que um engenheiro elétrico pode trabalhar. E dentro disso eu queria que você também falasse sobre o papel de liderança que este profissional tem. Porque é um canal que a gente fala sobre liderança, né? Marketing e gestão. E eu imagino que vocês estão lidando com física, vocês estão lidando com tecnologia de ponta, vocês estão lidando com a energia e com as mudanças, e os seus projetos vão para a nossa casa, vão para a nossa indústria. Esse projeto, com certeza, o foguete que vai para Marte, tem lá os engenheiros eletricistas lá, engenheiros elétricos, trabalhando, mecatrônica, robótica. Fantástico. Diz para a gente, então, qual seria o papel de liderança que esse profissional exerce e quais as áreas que ele pode atuar? Hoje, quem está nos assistindo e tem um interesse em fazer o curso, ou pelo menos iniciar ali a galgar, enxergar a engenharia elétrica como sua profissão, é uma área muito ampla. A gente pode trabalhar na parte de projeto, pode trabalhar na parte de cálculo, pode trabalhar na parte de transmissão, de geração, da distribuição do consumo final. Então, na parte de dados, na parte de conectorização, na parte de cabo, é infinita
possibilidades ali de você achar o ramo de atividade e seguir com ele. É fantástico. Faça o curso e depois você se especialize na área que realmente te for melhor, que você saia melhor, ou que você tiver mais pessoas no seu relacionamento. Meu, faz isso daqui. E posso dizer que eu carrego bons frutos. Graças a Legal. Deus. E qual o papel de liderança desse profissional? É postura e relacionamento. Acho que no meio hoje da engenharia, você lidar com pessoas e você lidar com processos e cliente. Então, a sua postura, o seu conhecimento, você tem que saber externar isso de forma correta, precisa e fundamentada. E para isso você tem que ter postura e gestão. Tem que ter controle e saber do que você está falando com base e fundamento. Para você não só ir passando vergonha por aí. Eu já vi muita coisa por aí de bate-papo ou de trabalho concluído de que não é de engenharia. Então, não faça isso. Tenha bons relacionamentos, continue estudando, postura. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Obrigado por esse papo que você trocou tanta coisa legal com a gente hoje. Acredito que quem ouvir e assistir este programa, quer seja no YouTube ou no nosso podcast, vai ficar muito satisfeito, viu? Obrigado, Gessé, pela oportunidade. Fico extremamente agradecido de ver um velho amigo. E que bom fazer parte disso tudo, né? Mais uma vez, a gente, desde garoto aí, né? E a gente vai seguir muito mais adiante ainda, até velhinhos e nossos filhos brincarem aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Perfeito. Daqui a alguns anos nós vamos já velhinhos fazer essa entrevista no metaverso. Ah, verdade. Paralelo, fantástico, fantástico. Nós conversamos com o Luiz Santiago, engenheiro, que dividiu com a gente uma série de aprendizados que ele teve, desde acadêmicos, profissionais, pessoais. Fica a dica, né? Postura e relacionamento. Abraços a todos, bons negócios.